Sejam muito bem-vindos ao César Moraes Entrevista. Nesta semana, recebo Nayane Fontes, nutricionista apaixonada pela área que escolheu para transformar vidas. Natural de Recife e criada em Caruaru, Nayane é mãe de 2 filhos e especialista em emagrecimento e performance esportiva, saúde da mulher e modulação intestinal. E com formação também em fitoterapia e acupuntura, com diversos cursos em São Paulo, formação em nutrição pela UFPE, ela se tornou referência pelo seu olhar humanizado e por ajudar mulheres e atletas a alcançarem a saúde e o equilíbrio através da alimentação. Seja muito bem-vinda, Nayane Fontes. César, é um prazer estar aqui, viu? Com você, compartilhando momentos. É verdade, e nesse lugar lindo, né? Porque desta vez agora nós estamos em Caruaru, né? E Nayane, para iniciar essa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho, né, de onde surgiu o interesse em trabalhar com nutrição. Então, a nutrição ela virou minha paixão quando realmente eu vi o que o alimento ele pode fazer por nós, né? Que a gente é o que a gente come. Então, se eu como um alimento que ele vai inflamar o meu corpo, eu vou me tornar uma pessoa sem ser saudável, uma pessoa doente. Mas se eu como um alimento saudável, eu vou me tornar uma pessoa saudável. Então, eu sempre digo aquela frasezinha, a gente é o que a gente come. É verdade. Né? E aí, presenciando minha avó, vendo pessoas em alimentação integral, em TIs, e isso foi o que me levou ao como o alimento ele consegue levantar o paciente. E aí onde foi que virou minha paixão. E você surgiu esse interesse. E eu surgi esse interesse. Agora, como é que você enxerga o papel da modulação intestinal, né, no emagrecimento e na performance esportiva? Então, o nosso intestino, ele é reconhecido como se fosse o nosso segundo cérebro, né? Isso. Então, é um órgão muito importante, é onde ele inflama completamente a gente, é onde ele diz se a gente está com muita ansiedade, se a gente tá com bactérias, porque a gente tem 2 tipos de bactérias, as boas e as ruins no nosso intestino. Uhum. Então, se a gente estiver desajustado, a gente também vai estar desajustado, desregulado no nosso organismo. E aí, ela estando ajustada, a gente consegue um emagrecimento acelerado, como a gente também consegue a nossa musculatura, a recuperação dos nossos músculos. Nayane, muitas pessoas falam sobre o intestino como segundo cérebro, como você mesmo falou, né? E na prática, o que isso significa, né? Para quem busca saúde e qualidade de vida? Então, o intestino, na prática, a gente funciona da seguinte forma. Eu consigo fazer cocô todos os dias, porque a gente tem aquele paciente que ele é constipado, né? Então, a constipação, se eu não vou ao banheiro todos os dias, né? Então, ele vai me deixar inflamado. O cocô, ele fala muito sobre o nosso organismo. E sobre a alimentação. E sobre a alimentação que a gente está comendo. Às vezes o paciente chega com a queixa falando, eu estou fazendo cocô meio avermelhado. Mas comeu beterraba? Comi, então é da beterraba. Paciente que às vezes chega dizendo, o meu cocô hoje saiu meio que esverdeado. Às vezes é uma inflamação, mas às vezes você faz o uso de algum suco detox. E aí tem que ver a alimentação. Ou então você come feijão preto e o cocô sai preto. Mas, enfim, quando o cocô sai com alguns raios de sangue, é o momento que a gente começa a se preocupar, tá? Então a gente tem que ter essa resposta. Tem que ver se o cocô boia, se o cocô afunda. Ele fala muito através do nosso intestino. Legal. E quais são os maiores mitos, né, que você encontra assim no consultório quando o assunto é emagrecimento saudável? Cortar carboidrato. Cortar carboidrato é um mito na questão de emagrecimento que eu sempre recebo. Eu vou fazer só o uso de proteína, eu não vou comer carboidrato. Todo mundo fala muito isso. Todo mundo fala muito isso, mas aí onde é que tá? Se a gente tira totalmente o carboidrato de um paciente que ele começa a iniciar a dieta agora, ele vai enlouquecer, que vai ter a ansiedade, né? Eu não posso fazer meu paciente sofrer da noite para o dia. Vamos tirar realmente os carboidratos vazios. O que é carboidrato vazio? Né? Carboidrato vazio é aquele batata frita, aqueles doces, são os carboidratos mais industrializados. Uma das coisas que você falou aí que me chama a atenção é justamente isso, porque muitas pessoas às vezes ficam com medo, né, sem querer procurar ter uma consulta com o nutricionista justamente por isso que elas tiram tudo da mim, e aí realmente mexe muito com o seu organismo, com o seu humor, né, quando mexe na sua alimentação.
E aí, eu até também, não vou ser sincero, teve algumas pessoas que eu já conheci, alguns profissionais, que eu via muito isso, muito rigoroso, mudava totalmente sua alimentação. Porém, eu já conheci outros profissionais que não, que conseguem fazer com que você ganhe bons resultados, mas sem mexer tanto na alimentação. O que é que você tem a dizer sobre isso? É você saber tratar o outro individualizado, né. Eu não Ah, posso entendi. fazer a sua A minha alimentação, dieta, sua né? dieta, o seu cronograma com a base de outro paciente, jamais. Eu tenho que tratar você com individualização, porque, por exemplo, um nordestino, ele consegue deixar de comer o cuscuz da noite para Não, o dia? não. Não tem quem faça o nordestino, eu recebo muito isso: "Ah, não vai mexer no meu cuscuz", né, então a É, gente não mexe no cuscuz do paciente. A gente diminui, né, aquela quantidade, mas realmente a gente deixa aquele "eu quero isso". A gente tem que ouvir, ter a escuta ativa do paciente para ele dizer: "Eu gosto disso". Então, se eu tirar aquilo ali que ele gosta, ele jamais vai fazer a dieta dele. nossa senhora. E aí termina dando errado, né, porque o objetivo Termina dando é que errado. seja sustentável, né, para Termina que ele dê indo para certo. outro profissional e dizer: "Ah, eu não gostei dela porque ela tirou isso meu", né. E aí vira aquela queixa, porque se ela for para outro profissional, o outro profissional também vai querer tirar. E a E gente há não precisa, não porque há a precisa, né. possibilidade de você emagrecer com o que você gosta, né. É só questão de realmente saber calcular. Agora falando sobre emagrecimento, que eu acho que é o que todo mundo já está esperando a gente falar, já que estamos aqui com essa grande nutricionista, na sua experiência, qual é o maior desafio das mulheres, né, que buscam resultados de emagrecimento, né, para perder, mas claro, com saúde? Com saúde. Então, as mulheres elas vão mais em busca realmente de estética. Algumas vai naquela fase de, ah, eu não consegui emagrecer porque entrou no período da menopausa, no período TPM, né? A TPM também ela oscila bastante. Então, eu sempre trato minha paciente, digo assim, tá no período de TPM, me avisa, porque a gente já aborda outra estratégia, outra dieta para minha paciente. De fato, a gente faz uma consulta individualizada. Eu digo sempre assim, você não paga uma consulta, você paga um acompanhamento. E Isso. acompanhamento é aquele que você liga para mim, estou com uma queixa, chegou meu período menstrual, estou querendo comer as paredes. Aí sim eu vou ter que ter outra estratégia para aquela paciente. Já na questão mesmo da menopausa, a gente sabe que os hormônios estão baixos, as vitaminas estão baixas, e aí a gente precisa realmente regularizar, deixar tudo em ordem, para que a gente faça aquela paciente ela seja desinflamada, acelere o metabolismo dela e ela consiga sim emagrecer. Veja, essa questão do mojar, é mojar? Monjaro. Mojaro, Isso. que é o que é mais comentado no momento, né, para essas aplicações, né, e para perca de peso. O que é que você pode falar sobre isso como nutricionista? Com a É nutricionista. viável? Se alcança realmente os objetivos, né, que as pessoas tanto buscam e falam? O que é que você pode falar Então, sobre isso? o queridinho do momento, né? O É, monjaro ele tá virando o queridinho do momento. Eu sou a favor ao uso do monjaro, mesmo sendo nutricionista, né? A gente tem que entender que tem pacientes que de fato eles precisam ser tratados, são obesos, né? Eu não sou a favor na questão quando é estética, né? hum, Modismo, né? Paciente que chega para mim já que tem o peso ideal e diz, ah, eu quero tomar um monjaro para emagrecer mais. Não sou esse que não tem favor, não tem essa necessidade, necessidade. Mas quando se trata de uma doença, eu sou a favor, porque nós como nutricionistas, a gente tem que atuar na área, claro. sabendo que o monjaro tem, né? Qualquer medicação ela tem o pós e o contra, mas a gente tem que saber como atuar naquele paciente, né? Aquela produção que vai ter naquele paciente e não fazer o nosso paciente ir a uma desnutrição, que é uma das causas, né, que o monjaro atua, é emagrecer, ele vai te emagrecer. Então você perde tanto a massa magra, como você também vai perder a gordura. Então o que é que eu tenho que fazer? Recuperar a massa magra do meu paciente, organizar as vitaminas do meu paciente para que ele não tenha nenhuma deficiência, trabalhar em equipe com o médico para que eu diga, olha, meu paciente está assim, assim, eu queria que o senhor fizesse isso por ele, como é que ele está, qual é a miligrama que ele está tomando, para que eu saiba como eu vou atuar em questão de proteína. Porque nesse protocolo do Monjaro, eu tenho que aumentar a massa magra do meu paciente para ele não se tornar aquele esqueleto. Então a gente faz um protocolo de Ô, proteínas. Nayane, é justamente isso que eu ia lhe perguntar. É muito importante ter um acompanhamento nesse momento, tomando, fazendo essas aplicações, ter um acompanhamento de uma É nutricionista, né? muito importante, sabe? Porque o médico ele vai atuar como? Na aplicação
da medicação. E a gente, como nutricionista, a gente vai atuar como? Em o que vai ser o depois da medicação. Tomei a medicação hoje, e agora? A gente é aquele, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu vou atuar como? Vou comer o quê? Né? Porque a medicação, ela dá um enjoo, a medicação, ela pode dar diarreia, a medicação, ela dá flatulência, né? Mas o que é que eu posso fazer pelo meu paciente para que ele não sinta isso? Né? As Isso. pessoas não sabem, mas tem sim o que fazer para que o paciente não passe por isso. E principalmente, talvez, de recuperar e manter a massa magra, né? Isso é Eu acho que feito importante. no caso da cantora Maraísa, né, que Maraísa, ficou muito muito desnutrida magra, e né? ficou... Ela E agora perdeu a gente já vê que ela já está totalmente, com outro e agora ela está corpo. recuperando a massa magra dela. Ela perdeu totalmente a massa magra dela, perdeu a gordura e a massa magra. Eu não sei como foi que o médico quis atuar, né? Mas agora a gente está vendo a recuperação do corpo dela e que agora ela está conseguindo recuperar a massa muscular dela e que ela está ficando agora com um corpo, vamos dizer assim, saudável. Porque quando a gente vê um paciente de uma forma e a gente vê aquele paciente desnutrido, dá aquele impacto, né? Fala, nossa, ela está doente. Né? Às vezes não é nem a doença, é a questão do tratamento, e aí quando ela recupera, faz agora ela tá bem, ela tá sã, tá saudável. É aquele né? velho ditado, às vezes precisa piorar para poder melhorar, Pra poder né? melhorar. Mas voltando ao assunto sobre TPM, né, menopausa, que eu sei que é uma coisa que as mulheres gostam muito e tem muitas curiosidades, como a nutrição funcional pode ajudar as mulheres, né, na fase da TPM, menopausa, pós-parto? A alimentação, né? A gente atua muito na alimentação e montando um protocolo para paciente, para que quando chegar a questão de TPM, né, vamos dizer assim, existe truques, né? Eu tenho pacientes que são as pacientes formiguinhas. Se elas já comem doce... Como é, Jéssica, né? a paciente Essas formiguinhas é aquela que comem doce bastante. E quando está no período menstrual, dobra a vontade de comer Nossa o doce. Senhora. E a gente usa estratégias para que elas não caiam nos doces. E aí a gente consegue regularizar essa taxa de TPM. Essa suplementação dela muda também, para ela não ter essa TPM. A menopausa é a mesma coisa, a gente atua do mesmo jeito, criando estratégias, né, para que ela não atue nessa questão de... para funcionar mais ainda, porque a gente quando chega no período de TPM e menstrual, e também na questão menopausa, o órgão da gente, o intestino, ele diminui a funcionalidade dele. Então a gente tem que fazer algo que ele funcione todos os dias. Nossa, e quais são os suplementos mais sobrevalorizados, né? E os que realmente fazem a diferença na performance e saúde? As vitaminas, vitamina D, vitamina B12, a coenzima Q10, amo a creatina, mesmo que você não treine, eu sempre digo assim, não treina, mas consome a creatina. Eu achava que creatina só tomava quando a gente estava realmente Não, fazendo a creatina ela exercício. faz a recuperação de massa muscular, né? Então, se eu quero ser uma idosa saudável, eu vou fazer o quê? Fazer com que a minha musculatura, a minha resistência seja melhor. Então, eu abuso muito da creatina. E como dar uma dica aqui agora para poder, como conciliar, né, a rotina do corre-corre do nosso dia a dia com a alimentação, né, equilibrada? A alimentação ela é muito prática. Tem gente que diz assim, eu trabalho e não consigo fazer uma alimentação equilibrada. Ela é prática. Para onde você for, você consegue encontrar alimentação saudável. Desde um suco, até um feijão com arroz, até uma salada só com a carne. Então você consegue fazer isso, levar um ovo para o almoço, com a salada, consegue. E hoje tem aquela funcionalidade, aquela facilidade que no mercado existe, né? Que a gente, como nutricionista, a gente gosta muito de ir no mercado para ver o que é que tem de novidade. Hoje a gente tem batata doce junto com atum, ou batata doce com frango enlatado. Aí você faz, é saudável? Aquele sim, porque não tem algumas substâncias que não são. Tá vendo, A gente? sardinha também, mas a sardinha, se você aquecer, também não fica saudável. Ela tem que ser do jeito que ela tá, isso, porque é o ômega, né? A partir do momento que eu aqueço aquele óleo da sardinha, ela já fica saturada. Eita. Gordura ruim, né? Eita, Jesus. Doutora, mas para quem quer iniciar hoje, né? Quais são os cuidados nutricional, né? Qual é o primeiro passo que você recomenda, né? Para quem quer
trilhar esse caminho? Primeiro procurar um nutricionista, não fazer aquela dieta da lua, dieta do sol, por conta própria. Ou do que os Né? amigos falam, come isso, Porque às bota vezes até aquilo. atrapalha, sabe, a gente, porque a gente quer que o seu corpo funcione mais rápido e aquilo ali termina nos atrapalhando porque diminui o metabolismo do nosso paciente. Ou então, meu amigo está fazendo aquela dieta, eu peguei a dieta do meu paciente. Não façam isso, porque o seu corpo não é o mesmo corpo que o meu, É tá, verdade César? isso. Então, vamos dizer assim, eu tenho muito que chegam em mim e dizem assim, mas eu peguei do meu amigo. Aí eu faço, primeiro, você é homem ou mulher? Seu amigo é homem ou mulher? É o mesmo corpo, é a mesma Já caloria, muda tamanho, totalmente o tudo muda metabolismo, né? completamente, né? A gente tem que calcular lipídios, a gente tem que calcular gordura, carboidrato, tem que calcular tudo, né? Então, como é que vai ser a mesma dieta sua para mim? Então, primeiro, procura um nutricionista. Depois, não tenho como procurar um nutricionista. Começa a comida saudável. De manhã, não tem ninguém que não tenha ovo em casa, né? Como um ovinho, né? Eu posso pão? Pode, dependendo, pode sim o pão. Come a macaxeira, sempre procura carboidratos que são da terra, que são os mais saudáveis. Doutora, muitas pessoas, né, se reclamam, né, de questão de tempo, né, de ter essa atenção para poder se fazer uma dieta, uma rotina com cuidado. Você, né, você é mãe, profissional, palestrante. Como você lida com a rotina e a culpa de muitas mulheres, né, que sentem ao cuidar também de si? Eu acho que primeiramente a gente não tem que ter culpa, Isso. né? A gente tem que se esforçar. Como mãe, eu vou dizer que não é fácil, né? Ser mãe, ser filha, ser esposa não é fácil para a gente ter prioridade. Mas a gente precisa achar um tempinho para nós, para a gente ter aquele tempo de nos cuidar, de dar uma caminhada, de dar uma respirada, de fazer aquela alimentação saudável. Até porque quando a gente já está em cima no fogão fazendo a comida de todo mundo, a gente já consegue fazer a nossa. Então, assim, não tem que ter culpa, né? A gente tem que se priorizar. Quem tem culpa é porque ainda não entrou na priorização. Então, se prioriza e não leva a culpa, não. A culpa não dá resultado. E qual foi o momento mais desafiador da sua carreira, né? E como isso te transformou como mulher? O meu momento mais desafiador da minha carreira. Tratar pacientes com anorexia. Ai, Jesus, deve ser É muito bastante difícil, E né? eu só aceitei isso porque era um filho que era amiga e era médica e ela disse só tentou. E eu fui. Era bem difícil e quase que eu abro mão Nossa da carreira Senhora. E quais dela. as mulheres que te inspiram, né? E como isso influencia no teu propósito profissional? As mulheres que me inspiram é próprio de dentro da família, né? Que a gente é uma mulher, eu digo que a gente são mulheres guerreiras, são as fontes guerreiras. E a minha mãe me inspira bastante, porque ela é muito batalhadeira e me ensinou isso. Trabalhe, honre a Deus e faça sua carreira dignamente. Então é isso que a gente faz. E se você, falando em mulher, se você pudesse deixar aqui uma mensagem, né, para as mulheres que estão nos assistindo, as que querem conquistar espaço, independência financeira, qual seria? Vá em busca. O sol ele nasce para todas, a sombra é para quem está indo atrás, né? Eu digo que o sol é para todos, mas a sombra é para aquele que conquistou. Então vá atrás, independente do que seja a sua carreira, só tenha coragem, vá. Essa é a Nayane Fonte, maravilhosa, amiga querida do coração, Obrigada. uma grande profissional, uma mulher empoderada que eu tenho, nossa, sou muito fã, tenho muito orgulho, né, de toda a sua trajetória linda e te agradecer por Eu que tirar esse agradeço. tempinho para poder tirar aqui, né, as dúvidas dos nossos seguidores e poder bater esse papo muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço e também é um prazer estar aqui, também sou muito fã. Né? Ele pede conselho, mas ele é que deveria dar. Oh, meu Deus, Daiane, um cheiro no teu coração, um cheiro para quem está nos assistindo e no próximo domingo nós estaremos de volta.